Pessoal, bom dia. Começando o Morning Call da Blackbird e foi aprovada. Hoje, dia 11 de julho, a gente pode dizer que no dia anterior foi aprovada aí na primeira reunião na Câmara dos Deputados o texto base da reforma da Previdência e o mais importante foi o quão expressivo foi a votação. Então foram 379 votos a favor e 131 votos contra e o apoio foi de fato muito forte, tá? Lembrando que eram necessários 308 votos aproximadamente para que o texto base fosse aprovado. E alguns highlights são importantes da gente estar mencionando, principalmente quanto ao apoio da oposição. Lembrando que o Rodrigo Maia, no final da noite de ontem, após essa votação, iria dar início à votação dos destaques da reforma, que é um momento onde ainda é possível que haja uma modificação, uma desidratação dessa reforma, desse texto base que foi aprovado. E o primeiro tema, que foi o dos professores, fez com que o Rodrigo Maia interrompesse a reunião para ser retomada hoje de manhã e que ele pudesse fazer alguma articulação política na parte da manhã para que o destaque na ponta dos professores pudesse ter uma articulação política antes de votar. Tá? Então, o que a gente está enxergando? Poderia ser adiado, tá? Existia a possibilidade da votação dos destaques serem adiados e isso levar essa segunda pauta de votação só para o segundo semestre, ou desculpe, para depois do recesso. Mas a gente está vendo esses destaques serem votados de fato ainda essa semana. Há a possibilidade real da segunda votação ainda acontecer dentro desse período pré-recesso, tá? Inicialmente a gente não acreditava que isso era possível, a gente veio vendo a inércia desse movimento de votação de Previdência muito mais forte do que esperava, principalmente por um período tão curto, e o empenho do Rodrigo Maia nesse processo tem sido fundamental para que isso ocorra. Então, é possível sim, as probabilidades já aumentaram bastante, a gente diria que está na casa de 50% dela ser votada ainda antes de 18 de julho, e a votação dos destaques vai dar o tom do mercado ao longo do pregão de hoje. A gente pode estar observando o mercado muito de perto, que cada um dos destaques que forem aparecendo e serem votados vão dar o tom no mercado, o nível de otimismo que pode se ter para ter a votação de fato nesse pré-recesso, com um texto muito parecido com esse, sem desidratação ou com mais desidratação. Isso vai dar o tônus no mercado. A gente espera o mercado operando em campo positivo hoje, vindo também desse resultado de votação, mas boa parte dele também já está precificado. Então não vai ser uma alta provavelmente massiva, vai ser uma alta importante. Um tema que a gente está olhando muito, que a reforma da Previdência está muito em evidência, mas é a questão do dólar. O Jerome Powell discursou ontem para a Câmara dos Estados Unidos, dos deputados americanos, e isso levou um discurso muito mais pró-corte de taxas de juros do que a gente esperava também. Ele foi mais inclinado a um movimento onde os indicadores econômicos não vêm avançando como o Fed esperava, e o que leva a crer que um ciclo de corte de taxa de juros, ou pelo menos alguns cortes adicionais, sejam realizados, e o Powell colocando sim o Fed mais nesse sentido, principalmente nos seus dizeres. E quando ele foi indagado com relação ao Donald Trump, se o Donald Trump fizesse uma pressão forte para que ele saísse do Fed, ele bateu o pé e na verdade 2 ou 3 vezes de forma seguida falando: eu não saio do cargo. Lembrando que o Fed americano tem uma independência, quem leva essa independência para o Fed foi os deputados e os senadores americanos que trouxeram essa possibilidade para o Fed, e ele falou: por mais que eu tenha sido indicado pelo Trump, se ele quiser que eu saia, eu não tenho intenção nenhuma de sair, não vou pedir as contas, continuo no comando do Fed, o que dá uma independência muito grande, mostra uma posição do Powell muito resiliente e com um mandato alinhado para o Banco Central e não necessariamente com a política econômica do presidente americano. Isso gera um conforto grande no mercado, mas a posição dele de baixa de taxa de juros nos Estados Unidos deve enfraquecer a moeda americana, tá? Enfraquecendo a moeda americana e reduzindo o prêmio de risco dos ativos, a tendência é que isso tenha um duplo efeito na bolsa local, porque você tem menos atratividade nos juros americanos, os mercados emergentes passam a ser mais atrativos, então a bolsa de valores tem essas duas variáveis influenciando positivamente hoje. Tanto o discurso do Fed, quanto a questão da reforma da Previdência.
E o efeito chicote disso, que a gente acha que pode ter até maior em termos percentuais do que a própria bolsa hoje, é o dólar, né? O dólar navegando aí em queda, né? Porque Brasil se fortalecendo e taxa de juros dos Estados Unidos caindo, diminuindo a atratividade do dólar, pode ter um efeito significativo aí na cotação do dólar real para a gente estar monitorando no dia de hoje, tá bom? Na parte das empresas, tá? O que é importante a gente estar destacando aqui hoje? BB Seguridade vai iniciar a oferta de ações da IRB, tá? Essa veiculação de oferta secundária é positiva para a companhia e a gente entende que o caixa gerado por essa oferta pode sim ser distribuído em dividendos para a empresa. E na parte de frigoríficos, apenas constatando o passado, a gente viu um volume muito mais forte em junho, uma explosão aí de exportações já vindo da peste suína da China, como a gente veio adiantando, e principalmente esse resultado sendo 76% maior na comparação ano contra ano no volume exportado de frigoríficos do Brasil para o exterior, tá bom? Então, a peste suína continuando a fazer preço, a gente não parou esse movimento, continua sim uma posição positiva aí para os frigoríficos brasileiros, mas a gente já vê um reflexo muito forte nos resultados, principalmente de curto prazo, tá bom? Pessoal, eu fico por aqui, um bom dia a todos, um abraço, tchau, tchau.